Você já escutou essa frase? A melhor estratégia de defesa é o ataque. Quem já escutou? Levante a mão se você já escutou essa frase. É uma frase bem popular, né? A melhor, vou repetir, estratégia de defesa é o ataque. Só que, ao que parece, as pessoas em geral passam mais tempo se defendendo do que atacando. Você já percebeu? Tem percebido isso? Parece que a maioria das pessoas passam mais tempo se defendendo, se protegendo do que atacando. Ou melhor dizendo, as pessoas passam mais tempo correndo do problema do que partindo para cima do problema para encarar, para enfrentar o problema, na esperança de talvez resolver esse negócio de vez. Não é assim? Já teve essa sensação? A frase que eu mais escuto como pastor é: pastor, eu queria fugir, pastor, eu queria desaparecer, mudar de estado, quem sabe, mudar de país e ninguém nunca mais ouvir de mim. É uma das frases que eu mais escuto. Outra frase que eu escuto muito frequentemente é: pastor, eu já estou decidido, eu vou me divorciar. O meu marido não tem jeito, pastor. Não tem jeito, a pior decisão da minha vida foi me casar com esse traste, ele não muda não, ele só piora. Eu estou perdendo o tempo precioso da minha vida. Não adianta me convencer não, pastor. Eu vou me divorciar. Eu só cheguei aqui para lhe comunicar. Nem perca o seu tempo comigo. Eu escutei nestas palavras, gente. Ou então eu escuto assim também: pastor, a pressão no trabalho está enorme. Eu vou pedir demissão. Não dá mais, mesmo para mim já basta. E quando eu pergunto: mas você já tem um emprego no gatilho? Você vai mudar de trabalho? A pessoa diz: não. Eu prefiro ficar desempregado, eu prefiro passar fome, mas nesse trabalho eu não fico mais nem um dia. É outra frase que eu tenho escutado. Pastor, escuta cada coisa que duvida a vã filosofia, meu irmão. Ou então eu escutei também ou eu escuto mais de uma vez: pastor, eu não aguento mais estar no meio das pessoas sorrindo, ver as pessoas alegres, todo mundo aparentemente bem, e eu aqui só chorando, pastor, por dentro eu só choro, eu quero morrer, eu não aguento mais, quero morrer. Uma pesquisa feita nesse ano pelo site Viva Bem UOL indicou que a pandemia fez com que entre os 3 mil entrevistados, 40,8% usasse como fuga para os problemas o consumo maior de drogas lícitas, como medicamentos, cigarros, bebidas alcoólicas ou drogas também ilícitas, principalmente maconha, ou até mesmo refúgio dos doces, das massas e das guloseimas em geral. Mas pelo jeito não deu certo, não deu nada certo, porque a mesma pesquisa mostrou que quase metade dos participantes, 46,4%, expressou ter tido sintomas de depressão, 42,2% estresse e 39,7% ansiedade. Está vendo? Não está dando nada certo. Não está dando certo fugir para as guloseimas, para a comida, para o cigarro, para a bebida. Essas coisas não estão dando nada errado. É pesquisa comprovada, não dá certo, nem tente. E se você está tentando, também está sentindo na pele que não está funcionando, você está ficando mais ansioso ainda, mais preocupado ainda. É por isso que a cada dia que passa eu acredito mais no ditado: a melhor estratégia de defesa é o ataque. Ou a gente parte para cima, ou então a gente vai postergar a nossa derrota e vai ficar perdendo. Não me entenda errado, eu não estou dizendo que você não deveria se proteger, não tem nada a ver. O que eu estou querendo dizer é que nem sempre fugir do problema é a melhor maneira de você se proteger, de você se escudar. Proteja-se do jeito certo, é o tema da mensagem para você nesta noite. Você que gosta de anotar, já anote aí: proteja-se do jeito certo. Eu queria que você repetisse comigo: proteja-se do jeito certo. Tem jeito certo, tem jeito errado de se proteger. Esse é o tema da mensagem de Deus para você. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. Nós vamos seguir com a nossa sequência de pregações em Samuel, no capítulo 21. Qual capítulo? 21. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 15, tá? Eu vou ler a partir de uma versão chamada NVT, muito boa para devocionais. Se você quer uma Bíblia para devocional, quer uma recomendação pastoral, versão NVT. Versão Viva é outra versão muito legal, NTLH, nova versão internacional, que é uma versão dinâmica, mas aqui eu mais gosto para devocionais é NVT, tá bom? Quem já achou diz amém?
Quem não achou vai acompanhar, eu acho que no telão, o pessoal da mídia vai conseguir jogar aí no telão. Diz assim a palavra, a santa e santificadora palavra de Deus. Redobre sua atenção para escutar o que diz a palavra do Senhor. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aquis, porém, disseram, não é este Davi o rei da terra de Israel? Olha aí, crianças, de que personagem a gente está falando? Davi, isso mesmo, Davi. Não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é a ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Aquis disse a seus homens, precisavam me trazer um doido. Temos doidos suficientes aqui. Por que me trouxeram alguém assim no meu palácio? No momento histórico do nosso texto, Davi tinha perdido tudo. Tudo que você possa imaginar. Olha só, vamos elencar aqui. Ele perdeu o trabalho com o rei Saul como oficial do exército de Deus, não foi isso? Ele perdeu o convívio com a família, ele perdeu a esposa, ele perdeu a casa, ele perdeu Jonatas, que era quem mesmo? Quem era Jonatas? Era só o melhor amigo dele. Ele perdeu tudo isso e como se não bastasse, por fim Davi perde o autorrespeito. E quando a gente perde o autorrespeito, aí danou-se tudo. Aí que não sobra mais nada. Porque nem a gente mesmo a gente preza. Quando você perde o autorrespeito, como eu falei, danou-se. Como a gente vai ver aqui nos próximos minutos. O pastor americano Chuck Swindoll, comentando sobre esse momento turbulento da vida de Davi, ele diz assim, eu estou farto da ideia comum hoje em dia entre os cristãos, de que a vida cristã vitoriosa é simplesmente um dia de sol atrás do outro. É tudo dando certo, hoje dá certo, amanhã dá certo, depois da manhã dá certo de novo, mas não é. A vida cristã não é um dia de sol atrás do outro. Eu gostaria tanto que fosse, só que aqui ainda não é o céu, meu irmão, minha irmã. Ainda não é. Eu sinto concordar com o pastor Chuck, o cristão passa por fases de tempo fechado, de nuvens cinzentas, nuvens pesadas. O cristão passa por fases, às vezes, de uma perda atrás da outra, como se fosse uma espécie de efeito dominó. Uma perda atrás da outra em sequência, como uma irmã da nossa igreja que me falou esta semana mesmo, ela disse assim, pastor, eu não ando nada bem. Eu perguntei, como é que a senhora está, irmã? Ela disse, eu não estou nada bem, pastor, uma coisa acontecendo atrás da outra. Você também está passando por uma fase ruim? Não precisa levantar a mão, uma pergunta retórica, só para você pensar, você também está passando por uma fase ruim que parece que está demorando mais do que deveria? Você está passando por uma fase ruim, demorada na sua vida? Então, bem-vindo ao cristianismo da vida real. Esse é o cristianismo da vida real, meu amado e minha amada. Embora exista muita propaganda enganosa por aí, você quer ouvir qual é o cristianismo da vida real? O cristianismo da vida real é exemplo de Jó, o personagem Jó. Lembra de Jó, o personagem Jó? Então é exemplo de Jó. Mesmo que você seja o homem mais justo da terra, porque Jó era o mais justo de toda a terra. Então, olha, escute isso. Mesmo que você consiga, nos nossos dias, ser considerado por Deus, pelos anjos e pelos demônios, o mais justo da terra, pode ser que ainda assim você corra o grande risco de perder o dinheiro, você passar sem dinheiro, sem saúde, com gente de sobra para lhe criticar, e entre essas pessoas, gente da sua própria família. Mas você está com Jesus. Você passa e pode passar por tudo isso, mas não sem Jesus, meu amado, minha amada. Eu não consigo esquecer de uma frase de um dos pastores mais conhecidos do século XIX,
Um inglês, John Charles Ryle, ele diz assim, olha só o que ele diz, nunca vou esquecer dessa frase, ele diz, é muito ruim estar sem teto, estar sem dinheiro e sem amigos, isso é péssimo, ele diz. Mas aí ele completa a frase, eu gosto de como ele completa, ele diz, é muito pior estar sem Jesus. É muito pior. Davi é a prova viva de que às vezes um filho de Deus pode encarar uma prova atrás da outra, por um bom tempo. Não é só Jó não, tem outros personagens da Bíblia que encararam uma bronca atrás da outra. Davi é um deles, por um bom tempo. E sem saber o porquê que Deus permite tudo isso, eu não acho que Davi conseguia entender tudo o que acontecia com ele, assim como você também não entende. O que a gente só não pode esquecer é que mesmo que a gente não saiba do que está acontecendo, não faça a menor ideia, eu não sei, pastor. Mas Deus sabe. Deus sabe. Aqui no nosso texto, Saul literalmente possuído de inveja, continua no encalço de Davi. E com a ideia fixa de acabar com a vida de Davi. E daí ele se vê obrigado a continuar fugindo. Fazer o que? Ele tem que fugir mesmo. Até aí tudo bem. Tem horas na vida que a gente não tem o que fazer, é fugir ou fugir. Já teve essa sensação também? Tem horas que não tem como encarar, a gente precisa fugir. Tem horas que a palavra de ordem é proteção. O problema é o lugar e a pessoa em quem Davi vai buscar proteção. Esse é que é o problema aqui no nosso texto. O verso 10 diz que Davi foi até quem mesmo? Quem? A quem ele foi aí? Ele foi ao rei aqui. Sabe de onde esse rei é? Ele é rei de Gate, dos filisteus, gente. É aqui onde mora o problema. Gate é uma das 5 maiores cidades filisteias, talvez a maior cidade, a mais proeminente. Davi vai buscar refúgio nos braços de Aquis, também chamado aqui na Bíblia de Abimeleque, em outros textos. Um título parecido com o título de Faraó, Quizar. Só que a gente não pode esquecer que os filisteus são arqui-inimigos de Israel. Olhem quem Davi vai buscar proteção, com quem? Com os arqui-inimigos de Israel. E para piorar tudo, algum tempo atrás, Davi tinha vencido um gigante chamado... Crianças, Davi tinha vencido um gigante chamado quem? Golias. Muito bem, Kiki. E quando ele... Carlinhos disse, é meu aluno. Venceu um gigante chamado Golias. Davi achou pouco e decepou, torou a cabeça de Golias. Então veja só, Golias era um campeão filisteu, natural de Gate, e Davi vai buscar refúgio na cidade do campeão que ele matou, mais famoso da cidade. Pense no angu de caroço, gente. Pense no angu de caroço. Eu me pergunto, quem em sã consciência iria querer se meter numa pilha dessa? Quem iria pensar numa solução como essa? Quem você acha que ia pensar logo numa solução como essa? Quem? Eu vou dizer quem iria pensar. Você, eu, qualquer um que estivesse tomado pelo medo. Qualquer um que estivesse compelido a agir pelo medo. Então não adianta malhar o pau em Davi, achando que ele foi o cara mais tolo do mundo. Eu ou você ou qualquer um poderia ter feito a mesma coisa, e é daqui que a gente toma a nossa primeira lição, que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta noite. O nosso primeiro ponto vai aparecer aqui na tela. Não tome decisões baseadas no medo, mas sim na fé. Vamos repetir no 3? 1, 2, 3. Não tome decisões baseadas no medo, mas sim na fé. Agora você vai fechar os seus olhos e repetir para você mesmo a mesma frase. Será que você consegue? Pode parafrasear, não precisa ser exato não. Veja se você consegue repetir. Mais uma vez para você não esquecer. Não tome decisões baseadas no medo, mas sim na fé. Eu sei que a gente é tentado a agir pelo medo, mas não resista. Não ceda à tentação, haja pela fé, meu irmão, minha irmã. O meu justo agirá pela fé, viverá pela fé, diz a palavra. É pela fé que você consegue o que você tem que conseguir, deve conseguir em Deus. Aí você pode me perguntar, por que eu não devo tomar decisões baseadas no medo, pastor? Qual a consequência disso? Qual o problema? Qual o grande problema? Por que eu não posso, com medo, tomar decisões baseadas no medo?
Porque o medo desmantela temporariamente a nossa forma de pensar logicamente, bagunça a nossa cabeça. Os estudiosos das habilidades socioemocionais dizem que o medo é totalmente biológico e ele está associado à memória, de um jeito que basta que um ambiente, uma situação traumática venha à nossa mente, daí imediatamente o nosso sistema nervoso, ele ativa uma liberação louca de adrenalina. Isso faz o que? Aumenta a nossa frequência cardíaca, que passa aí de 100 batidas por minuto e faz a maior bagunça na nossa cabeça, detonando a nossa capacidade de raciocinar com lucidez. É como se a gente perdesse as estribeiras e ficasse temporariamente maluquinho, mequilelé, não batendo bem da bola. E aí é que a gente não pode confiar nisso. Uma curiosidade aqui, só por curiosidade. Levante sua mão se você tem medo de aranha. Quem tem medo de aranha? Só um, dois, três. Tem gente que quer pagar de corajoso, eu acho. Então, tem poucos. 3 pessoas têm medo de aranha aqui, né? Pelo menos aqui na nave. Certa vez, um homem que morria de medo de aranha, ele se depara com uma aranha que mais parecia uma espécie de alienígena. Tem aranha que é amedrontadora mesmo, né? Aquelas coloridas lá, grandona e tudo. E aí, ele encontra essa aranha, ele se depara com essa aranha na lavanderia da casa dele em Seattle, nos Estados Unidos. História verídica isso. Daí, num ato de desespero, para se livrar da aranha, sabe o que ele faz? Olha só que ideia genial, ele pega um isqueiro, olha que combinação mágica, combinação boa, ele pega um isqueiro, pega uma lata de tinta, e ele começa a mirar na aranha, e ele vai disparando ao léu, tentando acertar na aranha. Só que a aranha parecia mais um Homem-Aranha em miniatura, e ela era muito mais ágil do que o homem. E a cada disparo que ele dava, a aranha pulava de um lado para o outro, e ele não consegue acertar a aranha. No final das contas, até hoje ninguém sabe o que aconteceu com a aranha. O que se sabe é que a casa pegou fogo. A casa pegou fogo e o prejuízo saiu, sabe para quanto? Para mais de 320 mil reais. Isso é muito prejuízo para se livrar de uma aranha, você não acha não? Que custo, meu amigo, tem certas aranhas? 320 mil reais. A verdade é que o medo pode fazer a gente agir irracionalmente, não é isso? A gente pode agir loucamente motivado pelo medo. A gente tem medos que impedem, inclusive, a gente de servir a Deus como a gente deveria. E a bagunça que esses medos causam são muitas vezes maiores do que aquilo que a gente temia no começo. Você tem um medo no começo, só que a bagunça que o medo vai causar em você, porque você vai agir com base no medo, muitas vezes é astronomicamente maior. Meu amado, minha amada, não haja pelo medo nem das adversidades, nem das pessoas, haja pela fé. Haja pela fé em Deus. Nesta noite ele repete para você as palavras do profeta Isaías, ouça isso, não tema. O profeta Isaías diz, não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. É Deus falando para alguém aqui nesta noite. Eu fortalecerei, eu seguirei, eu segurarei você com a minha mão, minha destra vitoriosa, diz o Senhor. Mas coitado de Davi, ele estava com a cabeça tão desbaratinada, tão desmantelada, com medo da tarântula Saul, que uma das razões, ou uma das desculpas que provavelmente ele encontra para ir buscar proteção em Gate é pensar assim, eu aqui imaginando o que é que Davi pensou, uma das desculpas, porque ele tem que ter arranjado uma desculpa. Então uma das desculpas que eu acho que ele imaginou foi essa, bom, Saul não vai ser doido de tentar me procurar logo aqui em Gate, logo aqui na cidade dos filisteus, ele não vai me procurar aqui, ele não é doido. Só que o irracional dessa decisão de Davi é que ele foge do inimigo tentando se esconder justamente na casa de outro inimigo. Como assim? Como assim? Mas foi o que ele fez, ele foge do inimigo tentando se esconder na casa de outro inimigo. Enquanto eu li o nosso texto para preparar a mensagem, quase que eu digo em voz alta, quase que eu falo com Davi, gente, em voz alta, dizendo como quem fala com um personagem assistindo a um filme, quase que eu digo assim, Davi, o que você está fazendo aí, cara? Você está doido, homem de Deus, sai daí, logo daí, sai daí. Você já se flagrou assistindo a um filme de suspense e tentando alertar um personagem do perigo? Já aconteceu? Levante sua mão se você admite. Já aconteceu?
Quase aconteceu isso comigo, enquanto eu estava lendo essa história. Davi, homem de Deus, você enlouqueceu. Você não percebeu que você está em Gade? Você não percebeu que você matou o campeão de Gade? Você está com o rei. O que você vai fazer aí com o rei de Gade? Agora pense comigo. Se alguém já fez tanto mal a você, vou falar bem devagar para você não perder nada disso agora. Se alguém já fez tanto mal a você, tanto mal, assim como os filisteus fizeram a Israel, se alguém já esfregou na sua cara que é seu inimigo declarado, porque tem gente que esfrega, que deixa muito claro para a gente que é nosso inimigo para a vida, é inimigo declarado. O que é que faz você pensar que você estaria protegido com essa pessoa contra outro inimigo? O que é que faz você pensar que você está protegido? Outra hipótese. Se você andou por um caminho que talvez deu tão errado no passado e você admite, você sabe que aquilo ali foi horrível para você, que você se feriu tanto naquele caminho, o que faz você achar, meu irmão, minha irmã, que esse mesmo caminho vai ser a sua saída dessa vez? Possível a gente ouvir os alertas de Deus para nós nesta noite e os perigos que a gente corre em agir com base nos nossos medos. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se procura proteção contra um inimigo nos braços de outro inimigo. Eu vou repetir, não se procura proteção contra um inimigo nos braços de outro. O mais curioso de tudo é que o mesmo Davi, que não teve um pingo de medo de um gigante filisteu de quase 3 metros, olha só, é esse Davi, 3 metros, agora ele está se borrando de medo de Saul. Ele está literalmente se borrando de medo de Saul, está fugindo de Saul. Mas eu não culpo Davi, ele é humano e todos nós temos medos difíceis de entender. Provavelmente você já passou por um medo que você tentou explicar a alguém e essa pessoa não entendeu e você tentou explicar a outros, mas ninguém entendeu. Nós temos medos difíceis de entender mesmo. Só que de uma coisa eu sei, quem age com base no medo está sujeito a dar muitas burradas. E uma delas é buscar proteção no lugar errado. E qual seria o lugar certo para buscar a proteção? Pergunte à pessoa da sua direita, qual seria o lugar certo então? Se não é em Aquis, se não é com Gate, qual seria o lugar certo? Crianças, qual seria o lugar certo, crianças? De Davi buscar proteção? Será que o lugar certo para Davi buscar proteção é com o inimigo? Existe um outro lugar? Que lugar é esse? Qual é o lugar em que qualquer um, e principalmente nós, filhos de Deus, precisamos buscar proteção? Que lugar é esse, gente? É no Senhor. Esse lugar é no Senhor, como diz a música. Esse lugar é no Senhor. Alguns de nós aqui, eu imagino que, quando criança, morriam de medo de trovão. Agora eu quero ver. Ou, quando tinham um pesadelo, corriam para a cama dos pais, no meio da noite. Você se identifica? Agora levante sua mão. Ah, agora tem mais, ó. Tem um bocado de mãos levantadas. No meio de trovão, ou quando tinha um pesadelo, corria para a cama do papai, da mamãe. Eu estou levantando as duas porque acontecia comigo direto. Tem gente até dizendo amém, ó. Talvez até hoje vai para a cama. É brincadeira. Quando criança, e eu tinha um pesadelo, eu me acordava, eu arregalava os olhos, talvez como vocês também, eu dava um grito, desesperado, eu acordava às vezes gritando, eu pulava da cama, dava um pinote, e se os meus pais não ouvissem, porque às vezes eles ouviam, obviamente, o meu grito, mas algumas vezes eu acho que eles estavam com um som tão pesado que eles não ouviam. Daí eu usava o plano B. Qual era o plano B? Eu saía me esgueirando pelo corredor da casa, que na minha cabeça de criança eu achava que se transformava no vale da sombra da morte, como o vale lá de Salmo 23, e quando finalmente eu chegava no quarto dos meus pais, quase que sem fôlego, eu subia na cama deles, bem de mansinho, para eles não perceberem e não acordarem. Você fazia a mesma coisa? Para eles não perceberem, para eles não acordarem, e no momento que eu me deitava finalmente na cama dos meus pais, era como se eu pulasse, gente, do vale da sombra da morte, do Salmo 23, para o esconderijo do Altíssimo, do Salmo 91.
Pelo menos na minha cabeça de criança era como eu me sentia. E ali, gente, 1000 fantasmas caíam à minha direita e 1000 fantasmas à minha esquerda. Pelo menos é a sensação que eu tinha. E nenhum fantasma me atingia. Na cama dos meus pais eu me sentia tão corajoso que eu era capaz até de provocar os fantasmas. E de olhos abertos, dizendo alguma coisa do tipo assim, nem me pega, nem me pega. Meu amado, minha amada, tem alguma coisa ou alguém ameaçando a sua paz ultimamente, esses dias? Tem alguma coisa que ameaça a sua paz ultimamente? Então ouça uma promessa inabalável que Deus dá a você nesta noite em Provérbios 29, 25. Não precisa abrir, só escute. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Está seguro. Se você confia no Senhor, você está seguro. Meu amado, minha amada, nos momentos de medo, o único lugar da sua proteção é no esconderijo do Onipotente. Vamos para o nosso segundo ponto. Não recorra ao pecado, vai aparecer aqui na tela. Não recorra ao pecado como escudo, mas sim ao discernimento espiritual que Deus dá a você. Vamos repetir comigo no 3, 1, 2, 3. Não recorra ao pecado como escudo, mas sim ao discernimento espiritual que Deus te dá. Rosane, sem saber, estava dando um preâmbulo da mensagem. Palavra de ordem é sabedoria. Assim que Davi põe o pé nos domínios do rei Aquis, a fama dele de matador de gigantes, aniquilador de exércitos, vem junto. Como é que um aniquilador de exércitos e matador de gigantes anda por aí sem ninguém saber? Não tem como. Um cara desse por onde andar, a fama dele acompanha. Davi tinha até um jingle, gente, que fizeram em homenagem a ele com direito a dancinha. Pode estar aí na Bíblia, tinha direito a dancinha em tudo. E que viralizou em todas as redes sociais desses dias. E o refrão dizia assim, olha que refrão: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Que jingle, hein? O pessoal cantava isso dançando. Diga aí, até jingle Davi tinha, com dancinha. Agora aqui no verso 11, ao mesmo tempo que os criados do rei cantavam, porque os criados estavam cantando isso, mas ao mesmo tempo eles se perguntavam, eles ficaram meio confusos com a situação, porque eles cantavam e se perguntavam ao mesmo tempo, não pode ser verdade. Eles pensam, não pode ser verdade. Davi, em carne e osso, o grande aniquilador de exército, está aqui, o super Avenger das galáxias, matador de gigantes, veio fazer o que nas bandas de Gate? Não pode ser, a gente está vendo a miragem. Logo Davi, o verso 12 diz que Davi ouviu esses comentários e ele se sentiu mesmo como? Como é que ele se sentiu? Será que as crianças lembram como é que Davi estava se sentindo? Estava se sentindo como? Ele estava se tremendo de medo, estava com medo. Ele estava com medo do que Aquis poderia fazer com ele. A palavra hebraica usada aqui para ouviu, escute isso, é sum, que é traduzida na versão Almeida Revista e corrigida como considerou, talvez está aí na sua versão Almeida corrigida, considerou, ou seja, Davi usou o próprio discernimento dele sobre a circunstância, e pior ainda, baseado no medo para tomar uma decisão. Ele fez uma análise baseada na circunstância, ele viu a circunstância e ele tomou uma decisão, mas essa decisão foi compelida pelo medo. Eu imagino que nesse momento Davi deve ter considerado ou pensado algo do tipo, agora o bicho pegou para mim. Com certeza Davi deve ter pensado isso, agora o bicho pegou para mim, é hora de mandar o meu histórico de coragem e de fé para a cucuia. Eu vou pegar esse histórico de matador de gigantes, de campeão contra exércitos, e eu vou mandar isso para a cucuia, se eu quiser sair vivo dessa. E se eu quiser sair vivo dessa, o jeito que tem é eu me fingir de quê mesmo? De doido. Você já teve numa situação tão difícil que você considerou até a possibilidade de você fingir um desmaio, se passar mal? Poxa, eu acho que o jeito que tem aqui, eu caí para trás e fingir que eu passei mal, que eu estou tendo um passamento.
Foi exatamente isso que Davi pensou. Eu não tenho saído do jeito que tem, é eu pagar de doido aqui. Sobre essa ideia de Davi, eu aposto que os adeptos do velho jeitinho brasileiro iriam dizer assim: Davi é o cara. Davi é o cara, o mundo é dos espertos, brother. A galera do jeitinho brasileiro iria dizer isso, dessa ideia de Davi. Meu irmão, minha irmã, por mais de uma vez eu escutei alguém me confessar assim, mais de uma vez, não foram poucas as vezes que alguém me disse, em aconselhamento. Ou então conversando, assim, conversas pastorais ou conversas corriqueiras, alguém disse assim: pastor, eu não tive saída. Eu tive que mentir, pastor. Fazer o quê? Se estivesse no meu lugar, talvez tem gente que sempre tentado até falar, se estivesse no meu lugar, pastor, mentiria também. Eu tive que mentir, pastor. Fazer o quê? Mas será mesmo, meu irmão, minha irmã, que fingir ou mentir é o melhor e único jeito para se proteger? Pense comigo um pouco agora. Será que a gente só tem esse jeito? É o único jeito que sobra para a gente? Será mesmo que às vezes o pecado é a única saída? Será que o pecado às vezes justifica? Será que é justificável você pecar porque você está nessa situação? Sem saída? O que é que você acha? O problema da pessoa que só vê saída no pecado para se proteger de uma situação difícil é que ela age como se Deus não fosse capaz de mostrar para ela uma porta de escape. E nisso, mesmo inconscientemente, porque eu não acho que as pessoas fazem de propósito, não na maioria das vezes, quem faz isso rebaixa a posição de Deus, no subconsciente, rebaixa a posição de Deus, de todo-poderoso, para um Deus que volta e meia tira um cochilo, por volta e meia, um Deus que por volta e meia dorme no posto, um Deus que dorme no ponto. Eu sei muito bem, meu amado, minha amada, por experiência própria, que tem horas que a gente se vê cercado de problemas por todo lado, problemas difíceis demais de resolver, a gente se vê sem saída e como se não fosse possível ter esperança. Lá no fundo a gente sabe, mas temporariamente a gente esquece porque as coisas estão tão difíceis. Tem horas que o dinheiro não resolve. Você já passou por essa situação? O dinheiro não resolve, terapia não resolve, remédio não resolve, vacina não resolve, conselho não resolve, influência não resolve, amigos não resolvem. A gente olha para um lado, a gente olha para o outro, a gente olha para todo lado e a gente se pergunta: de onde virá o meu socorro? Tomara, Deus, que alguns de vocês já consigam completar. Tomara, Deus, é exatamente nessas horas que o Salmo 121 faz todo sentido. Salmo 121 faz todo sentido nessas horas. Olho para os montes e me pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra e não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará a sua resposta. Você que acha que Deus tira cochilo, não cochilará, Ele não dorme. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. Diz o resto do texto: o Senhor é seu protetor. Eu estou continuando. O Senhor está ao seu lado como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guarda você de todo mal e o protege. A sua vida o Senhor guarda em tudo o que você fizer, agora e para sempre. Aleluia, aleluia. Ei, meu amado, minha amada, Jesus é o seu Salvador, Jesus é o seu consolo, Jesus é o seu abrigo, Jesus é a sua alegria, Jesus é o seu advogado, Jesus é a sua rocha eterna, Jesus é a sua esperança. A palavra diz que Jesus em você é a esperança da glória. Por outro lado, veja que baita contraste, que contraste danado. Enquanto no Salmo 121, Davi declara com confiança que a gente pode ter a proteção inabalável de Deus. Foi Davi que declarou o Salmo 121 que eu li para vocês. Foi Davi, mas em contrapartida, repare no verso 13 do nosso texto, que cena patética. De quem, mesmo tendo o próprio Deus como escudo, ainda assim escolhe arriscar agir sozinho. Agir sozinho, como se não tivesse Deus para protegê-lo. Davi não somente pensou em fingir ser doido, ele colocou o plano dele em ação, no estalar de dedos, ele colocou rapidinho esse plano em ação.
E de repente ele começa a arranhar as portas do palácio, a babar e fazer sons estranhos, feito um completo perturbado mental. Se vocês estão me vendo ser patético, poxa, que cena patética, pastor. Gente, eu não tenho histórico de matador de gigantes e aniquilador de exércitos, não. Eu não tenho dancinhas e jingles, não. Davi tem tudo isso. Então imagine agora esse Davi, com todo esse histórico de jingles, de matador, de gigantes, de leão. Eu esqueci o leão e o urso. Esse mesmo Davi estava... Sério? Sério, eu dou graças a Deus porque eu não estava lá para ver isso. Porque eu faço um caso maior de Davi e vocês também. A gente não ia querer assistir essa cena. Davi recorre ao pecado da mentira para se proteger, mas ele esquece que os fins não justificam os meios. Ele esquece. Porque o mesmo Davi, veja só, essa pergunta fica assim, pairando no ar, sabe? Não quer calar. Por quê? O mesmo Davi que tanto confiou em Deus em certos momentos, que é inspiração para mim, para você, escreveu tanto salmo de confiança, esse mesmo Davi se presta a agir como um louco, como um completo idiota. Como? Não casa, essa conta não fecha, sabe? Primeiro, eu vou dizer por quê. Primeiro, ele agiu com base no medo. Primeiro, ele agiu com base no medo. E quando a gente age com base no medo, dá nisso, ou pior. Segundo, ele deu voz ao próprio discernimento e não ao discernimento de Deus. Ele deu voz às ideias dele. Ele se arriscou a cantar aquela velha música da Roxette. Só quem dos anos 80 aí, anos 90 vai lembrar. Listen to your heart. Listen to your heart when it's calling for you. Olha, tem gente completando aí. Muita gente que escutava Roxette. Júnior, né? Aí. Roxette tinha esse conselho para dar para a nossa geração. Listen to your heart. Escute o seu coração quando ele lhe chama. Vá nessa. Escute o seu coração. Você já sabe onde o seu coração vai dar. A palavra diz que enganoso vai escutar o seu coração. Então Davi dançou porque ele agiu com base no medo, primeiro, segundo, porque ele deu voz ao próprio discernimento e não ao discernimento de Deus. Meu amado, minha amada, você quer se proteger do jeito certo? Levante sua mão se você quer se proteger do jeito certo. Então peça sabedoria do alto antes de agir. Vai funcionar, Rosane é prova disso, vai funcionar. Tiago, o irmão de Jesus, ele aconselha a quem sente que está com o tanque da sabedoria baixo. Talvez você admita que o tanque da sua sabedoria está bem baixinho, seu carro está quase parando. Ele diz em Tiago 1:5 assim, olha só que versículo: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Você não paga nada, é 0,800. Você pode pedir o quanto quiser e Deus lhe dá. Com base nesse verso eu pergunto, se Davi tivesse dedicado 3 segundos que seja, gente, não é mais do que 3 segundos para orar assim naquela hora. Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou aqui na presença desse rei, agora caiu a ficha que eu estou em terreno inimigo, eu estou em Gata, eu estou na terra daquele filisteu maldito que eu matei, e agora, o que é que eu faço? Me dá uma luz. Você acha mesmo que Deus não faria nada a respeito? Você acha mesmo que que Deus não daria nenhuma orientação a Davi, não teria dado sabedoria a Davi? Impossível! Primeiro, sabedoria para agir certo é uma promessa de Deus para todas as horas. Então, sem essa de que você não tem sabedoria e que Deus não está disposto a lhe dar, é uma promessa, então você vai ter. Segundo, Isaías 11, não precisa abrir, enumera 7 espíritos, quantos? 7 espíritos, depois você vê lá, 7 você conta, faz as suas contas, 7 espíritos ou atributos comunicáveis de Deus sobre Jesus, que se estão em Jesus, também estão nos filhos de Deus, porque Jesus habita no seu coração. E lembre que eu falei, são atributos comunicáveis, compartilhados, e entre esses 7 espíritos,
Quatro tem relação com orientação espiritual. Orientação espiritual. Então, escute aí. O espírito do conhecimento é um dos espíritos que está sobre você. O espírito do conselho é outro espírito que está sobre você e sobre Jesus. Terceiro espírito, da própria sabedoria. E o quarto, espírito do discernimento. Então, você tem uma possibilidade de agir com sabedoria instantaneamente, você pedir a Deus. Terceiro, a palavra de Deus é apta a instruir qualquer pessoa em justiça a qualquer momento, segundo Timóteo 3,16. E quarto, mostrar moderação e não desequilíbrios nas atitudes é um mandamento para todo filho de Deus. Então você não pode agir destemperadamente e dizer, eu sou assim mesmo, sabe, é uma questão de temperamento. Não, você não tem esse direito. Moderação é um mandamento para todo filho de Deus. Ouça o imperativo de Deus pela boca do apóstolo Paulo em Filipenses 4:5 na versão ARA. E agora eu quero que você abra aí para você acompanhar, tá? Filipenses 4:5. Filipenses 4:5, versão ARA. Vou ler a partir da versão ARA, diz assim. Filipenses 4:5. Se você encontrou, diga amém. Então pouca gente achou. Filipenses 4:5 diz assim: seja, vou ler bem devagar, a vossa moderação, vou destacar essa palavra, que é a palavra que eu quero enfatizar, a vossa moderação, conhecida por quantas pessoas? De todos os homens. Então, ser moderado na igreja, em uma dinamite em casa, não é conhecida de todos os homens. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens no trabalho, em casa, na igreja e em todo lugar, por todos os homens. E o complemento é que eu gosto mais ainda, perto está o Senhor. Veja se não tem aí na sua Bíblia isso. Perto está o Senhor, ou seja, eu estou do seu lado, tanto para lhe ajudar com a sua moderação, ou a falta dela, quanto também para ficar de olho em você. É como se Deus estivesse dizendo, esse aqui, meu amigo, é irmão desse, então não tenta se esconder de mim. Perto está o Senhor. Uma pergunta agora, que nota você daria à sua moderação? Melhor. Imaginemos que Jesus está sentado do seu lado, e ele está com a caderneta de notas. E ele está prestes a colocar uma nota pela sua moderação. Que nota você acha que Jesus colocaria na caderneta, na matéria moderação para você? Meu amado, minha amada, pode ficar certo de que a nossa falta de discernimento espiritual só vai deixar a gente com uma opção. Só tem a opção para quem tem falta de discernimento espiritual, agir pela nossa própria cabeça, agir por ímpeto, agir por medo, com base em qualquer outra emoção. Daí as chances de errar são enormes e traz consequências muito ruins, algumas das quais vocês já experimentaram e estão experimentando. Davi acreditou que valeria a pena procurar proteção no engano, ele achou que usar o pecado como escudo é uma opção viável. E qual foi o resultado disso? Está no nosso texto. Está no nosso texto. O resultado disso aí, o verso 14, diz que depois de ver Davi babando e agindo feito um desequilibrado, o rei Aquis, frustrado, usa um recurso de linguagem chamado litotis. O que é isso, pastor? Em que você afirma uma coisa negando o oposto. Escute na versão NVI o que Aquis fala para os soldados da corte com tom de ironia. Eu vou ler na versão NVI. Ele diz assim: vejam este homem. Olha o que Aquis está dizendo. Olhem para esse homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele vai fazer no meu palácio? O resultado do fingimento de Davi foi justamente o que jamais deveria ser dito de nenhum filho de Deus. Nenhum filho de Deus. Você consegue perceber? Você percebe o que está sendo dito aqui implicitamente sobre Davi nessa hora? O que não deveria ser dito sobre nenhum cristão. Em outras palavras, o que está sendo dito aqui é: este homem é um inútil. Este homem é um
inútil. O que o rei está dizendo aqui, em outras palavras, e para toda a corte ouviu o pior, foi público, ele está dizendo assim, olha para esse cara agindo feito um idiota na minha frente, ele não serve para nada, ele não serve para eu admirar ele não serve para que eu respeite os princípios dele, ele não serve para que eu respeite o Deus dele, ele não serve para que eu o prenda e veja se esse Deus que tem a fama que tem, é capaz de livrar ele ou não, ou vai esquecer ele. Eu queria prender esse homem para ver se esse Deus é capaz de livrá-lo das minhas mãos, mas ele não serve para nada, tira esse inútil da minha frente, ele só está tomando o meu tempo, é o que aqui está dizendo. Meu amado, minha amada, sabe, quando a igreja dos nossos dias, infelizmente, tem usado o próprio discernimento para se proteger das ameaças do mundo, agora eu quero que você redobre a sua atenção, principalmente se você se flagrar em alguns momentos fazendo a mesma coisa. Sabe quando é que a igreja tem usado o próprio discernimento para se proteger das ameaças do mundo? Vou dizer, quando ela é neutra e quando ela é flexível nas suas opiniões sobre a soberania de Deus, sobre a salvação só em Jesus e sobre o destino eterno, em vez de se posicionar firmemente e corajosamente. Quando ela é também omissa e ela é evasiva sobre conversas assim, de assuntos polêmicos, só para não acabar parecendo preconceituosa. Ou quando ela acha que é preciso ofender para se posicionar. Ou quando ela tenta agir como louca, ainda tem isso como louca no meio dos loucos, no mundo louco, só para se enturmar, só para ser aceita. Ou quando ela é idólatra do próprio bem-estar, em vez de buscar a felicidade de Deus, porque nós nascemos, não foi para outra coisa não, meu irmão, foi para a glória de Deus, para fazê-lo feliz. Está procurando felicidade, está procurando no lugar errado. Porque feliz de verdade, se você não percebeu ainda, você só vai ser no céu. Está perdendo seu tempo e queimando a sua missão. Sua missão é viver para a glória, a felicidade, a realização do Senhor. Qual a terrível consequência da igreja reagir às ameaças do mundo usando o próprio discernimento? Eu vou dizer, a pior de todas, aliás, eu vou repetir, ser vista pelo mundo como inútil. A gente está vivendo o pior momento de todos os momentos que a igreja de Deus, mais vergonhoso que a igreja já viveu. Hoje a igreja é considerada pelo mundo como inútil, irrelevante. E não é a minha opinião. Em uma pesquisa feita em 2017 pelo Instituto de Pesquisas Barna, revela que muitos jovens da geração Z, ou seja, os nascidos entre os anos 90 e 2010, já não acham que a igreja e o cristianismo tenham qualquer relevância para a vida deles. Esses jovens acham que a igreja não vale nada e não faz nenhuma diferença para a vida deles. Ou seja, aos olhos do mundo pós-moderno, gente, ser cristão se tornou irrelevante, como eu falei. 22% dos entrevistados acham que a igreja dos nossos dias ignora os problemas do mundo real. É como se a gente vivesse, aos olhos dessas pessoas, num fantástico mundo de Bob. Para esses jovens isso aqui é fantasia, é um fantástico mundo de Bob. E não tem relevância nenhuma. 23% afirma que a experiência cristã se tornou rasa. 36% acha que a igreja se tornou incapaz de responder às grandes perguntas da vida e é desrespeitosa com as pessoas que não pensam da mesma forma que ela e que a igreja não sabe conversar de forma inteligente e desafetada, só agredindo para se defender ou para se posicionar. É uma pena, não é mesmo? Esse é o preço que o povo de Deus tem pago por insistir em tomar tantas decisões, tantas, sem contar com o discernimento do Espírito Santo. Meu amado, minha amada, você admite que volta e meia você tem contado com seu próprio discernimento para tomar decisões, em vez do discernimento de Deus? É uma pergunta só para você. Você admite? Que consequências isso tem trazido para você e para a reputação da igreja e para o coração de Deus? Pior ainda. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não é tarde demais. Ainda não é tarde demais para mudar isso, meu amado.
minha amada, ainda dá tempo da igreja de Deus resgatar a própria reputação e buscar proteção, não no ser humano, não no discernimento humano, não nas pessoas, mas somente debaixo das asas do Onipotente. Você crê? Quero fechar a nossa mensagem com uma parábola. Conta-se que certa vez um lenhador ele foi para um bosque. E ele sabia que ele ia ter que cortar todas as árvores daquele bosque ao longo das próximas semanas. Daí ele avista, no topo de uma das árvores que ele ia cortar, uma mamãe pássaro. Ela estava começando a fazer um ninho naquela árvore e ela ia botar os ovos dela ali, e ela teria os filhotes dela. E claro, o lenhador sabia que isso ia ser terrível. Por quê? Porque quando ele derrubasse aquela árvore, o que ia acontecer com os filhotes? Todos iam morrer. Fatalmente, todos os filhotes iam morrer. Daí ele pega o cabo do machado, ele não tem dúvida, ele começa a bater no tronco da árvore. E a árvore começa a chacoalhar um pouco, e a coitada da mamãe pássaro começa a balançar as asas, e desesperada, porque ela não está entendendo nada daquilo ali, ela fica apavorada. Daí, qual é a ideia que ela tem? Ela voa para uma outra árvore e ela começa a fazer um ninho em outra árvore perto da árvore anterior. Então o lenhador o que é que faz? Ele caminha para aquela árvore também e ele começa a bater nessa árvore também. Pum, pum, pum. E a mamãe pássaro, assustada novamente, começa a chacoalhar as asas e sem entender nada. Só que aquela mamãe pássaro é insistente. E ela voa para uma outra árvore, para tentar fazer o ninho dela numa terceira árvore ali. E o lenhador acompanha, ela vai junto até a próxima árvore e começa de novo a bater nessa árvore. E a mamãe pássaro, dessa vez, começa a ficar mais desesperada ainda e pensando, ela olha para baixo e pensa assim, qual é desse cara? Qual é desse cara? Eu não estou entendendo nada. Pelo amor de Deus, o que esse cara está tentando fazer? Ela não conseguia entender porque Deus estava fazendo isso com ela. Que danado é isso que eu faço meu ninho numa árvore, o caba vem e bate, eu faço em outro, o caba vem e bate, eu faço em outro, o caba vem e bate. Ela não estava entendendo mais nada. Então, finalmente, ela tem uma ideia, ela voa para uma montanha bem alta. E ela começa a construir o ninho dela aí. Nessa rocha bem alta. E aí, nesse momento, o lenhador vê que ela está segura. E finalmente deixa ela em paz. Meu amado, minha amada, ouça isso. Cada árvore desse mundo vai cair. Vou melhorar a minha frase. Cada árvore deste mundo está caindo. E outras estão por cair. Sua carreira, sua aparência, literalmente vai cair. Literalmente. Em algum momento, as pessoas que você ama, elas se mudam, elas se vão. E a pandemia tem mostrado isso. Cada árvore desse mundo vai cair. E quando as decepções acontecerem, quando o medo bater, não simplesmente voe para uma outra árvore buscando proteção. Voe para a rocha. Voe para Jesus. Busque proteção. Busque discernimento em Jesus. A sua rocha eterna e inabalável. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado principalmente por ser a nossa rocha, por conquistar tanto naquela cruz. Conquistar a nossa segurança eterna, conquistar a nossa passagem para um lugar onde não vai haver dor, não vai haver choro,
onde finalmente nós vamos viver felizes, com a razão suficiente, entendendo tudo que a gente não consegue entender agora, com a razão suficiente da nossa alegria ao nosso lado, que é o Senhor, que és tu, Jesus. Muito obrigado, Senhor da glória. Muito obrigado. Ainda com os olhos fechados, eu tenho feito essa mesma pergunta a cada domingo. Eu não quero deixar passar a chance de perguntar mais uma vez nesse domingo. Eu não sei se todas as pessoas aqui nesta nave um dia já confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você não fez isso, esta é a sua noite. Essa é a hora de dizer que você está se rendendo a Jesus. Essa é a noite de você dizer que você quer se tornar um filho de Deus pelo sangue remidor de Jesus na cruz, que pagou o preço pelos seus pecados. Então eu quero convidar você para fazer uma oração de rendição, declarando isso. Não precisa falar em voz alta, pode pronunciar somente na sua mente. Você que está do outro lado da tela também, nos assistindo pelo aplicativo, a pergunta é para você. Você que quer se render a Jesus, esta é a sua noite. Então, de olhos fechados, repita comigo na sua mente. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero buscar proteção definitiva, proteção para o meu destino em Ti. Eu quero que o meu destino eterno seja ao Teu lado. Eu quero Te pedir perdão pelas minhas mazelas, pelos meus erros. E também que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero me endireitar com Deus pelo Teu sangue. Me torna um filho Teu, uma filha Tua, em nome de Jesus. Amém.